Continuando, então, a detecção com vários recursos de cada tipo. Qual que é a ideia? Aqui na frente vai ser mostrado alguns exemplos, algumas tabelas, então só para a gente poder sintonizar com a descrição que está lá, os itens que aparecem, então eu vou ter classes diferentes de recursos. Então eu vou ter ali, para controlar isso daí, um vetor de recursos que é chamado de E, porque é recursos existentes. Então, se a classe 1 for unidade de fita e o E1 for 2, então existem duas unidades de fita, né, existentes. Então, por isso do E existente 1, que seria a classe 1. É assim que a gente vai conseguir identificar. Vetor de recursos disponíveis. Uma coisa é recurso existe e o outro recurso é disponível. Se ambas as unidades de fita estiverem alocadas, então aqui o alocado, né, 1 seria a classe 1, que é a unidade de fita, então vai estar com 0 disponível. Aqui existem 2, porém 0 disponíveis. Então eu vou ter duas matrizes também. Uma matriz C, que seria a matriz de alocação corrente, atual, lá, o que está acontecendo naquele momento. Então, C e J seria número de instâncias do recurso J entregues ao processo I. Tá? Então, eu tenho processo I, recurso J, então nessa matriz C eu vou saber quantos recursos estão alocados para cada processo. E a matriz R seria a matriz de requisições. Então, R seria, né, então RIJ, número de instâncias do recurso J que o processo I precisa. Então, o R é o que ele está querendo, o C é o que está alocado para ele. Então, nessa imagem, a gente vai ter o quê? Aqui seria a matriz de recursos, né? Aqui eu tenho os recursos existentes, então E1, E2, E3, os recursos disponíveis, A1, A2, e aqui eu tenho a matriz de alocação atual. Então eu vou ter C11, C12, então eu tenho C, né? Então cada linha N é a alocação atual para o processo N. E aqui eu vou ter a matriz de requisição, é aquilo que ele vai precisar. Então, cada linha, né? Então a linha 2 informa qual é a necessidade do processo 2. Então aqui, ó, pelos recursos, qual que é a necessidade daquele recurso para aquele processo 2. Então, como que vai acontecer? A gente tem aqui, nessa situação inicial, eu tenho recursos existentes, 4 unidades de fita, 2 plotters, 3 scanners e um CD-ROM. Recursos disponíveis, né? Então eu tenho 2 unidades de fita, 1 plotter, 0 scanner e 0 unidade de CD-ROM. Mas espera aí, aqui está 3, aqui está 0? Então, porque aqui é o que está existente, é o que existe. Aqui é o que está disponível. Então, você pode notar que esses dois aqui, tanto 3 scanners e 1 unidade de CD-ROM, já estão alocadas. Então, se a gente analisar aqui, ó, processo 1 é a primeira linha, ele está usando uma unidade de scanner. O processo 3 está usando mais 2. Tá? No caso aqui, o processo 2 está usando a unidade de CD-ROM. Então, estão as 3 aqui do scanner, um do CD-ROM, que já está alocado. Tá? Notem que plotter tinha 2, agora só tem 1, então eu sei que está para o processo 3, usando o plotter. E tinham 4 unidades de fita, e agora só tem 2, porque o processo 2 está alocando 2 unidades de fita. Porém, se a gente analisar a requisição, consta aqui que a gente tem, né, o processo 3, ele precisa ainda de 2 unidades de fita e mais um plotter. O processo 2 precisa de mais uma unidade de fita. O processo 1 precisa de 2 unidades de fitas e um CD-ROM. Então é isso que eles estão pedindo e aqui é o que está alocado. Como que vai acontecer então? Né? Aqui colocou-se aquele mesmo processo, né, o que eu tinha transcrito para cá, simplesmente, e aí a gente vai evoluir o processo. Então, chegou aqui, ele foi lá e falou, opa, tem unidade de recurso? Então, tem 2 unidades de fita e uma de plotter. Então, aqui o P3 pode executar, porque ele estava querendo isso. Né? Então, se a gente analisar aqui, né, o P3 olha, ele precisava de 2 e 1. Olhando aqui o que estava disponível, então ele pode rodar isso daqui, então ele pode pedir. Então, foi o que ele fez. Pediu esses 2. Agora, aqui zerou, porque não tem mais nada disponível.
Notem que o P3 agora não está pedindo mais nada, porque foi alocado para ele essa situação. Então, foram colocadas 2 unidades aqui para ele e mais uma que ele precisava aqui. Então, já foi alocado, está todo mundo alocado aqui, não tem mais nada disponível. Tá? Porém, o processo 1 e o processo 2 precisam de outros recursos aqui. Eles estão aqui, só que não tem nada. Então, o que vai acontecer? Quando o processo 3 terminou, ele liberou esses recursos, terminou de usar, né, ele liberou esses recursos aqui. Então, agora não tem mais nada alocado para o processo 3, ele não está precisando de mais nada e, com isso, aqueles recursos que ele liberou vieram para cá. Tá? Então, eles voltam para a lista de recursos disponíveis. Então, estando na lista de recursos disponíveis, agora, ó, o que eu posso fazer? Eu posso executar processo 1 ou processo 2, porque eles já estão disponíveis ali. Mas qual deles executar? Como que a gente faria para ver isso daí? A gente olhando aqui o processo 2, né, colocou como ele pode ser executado. Por que o processo 2 e não o processo 1? Porque simplesmente o processo 1 aqui, ó, ele não tem unidade de CD-ROM disponível, está 0. Então ele não pode rodar. Apesar de ter essas duas, não adianta eu liberar esse daqui, essas duas alocar para ele, sendo que eu não vou conseguir rodar o processo 1 aqui. Então o que eu faço? Eu aloco para quem tem disponível, né, e vai poder usar. Então, precisa de um aqui, eu tenho tranquilamente. Então, por isso que o processo 2 vai ser executado. Zero os pedidos dele, aloco aquilo que ele precisou aqui, tá? E minha matriz de recursos disponíveis é contabilizada, acertada novamente, porque eu já cedi recursos para o processo 2. Então, é assim que eu vou tá trabalhando nesse sentido. Terminado o processo 2, ele libera os recursos, né, no caso terminado de usar, ele libera esses recursos e volta para recursos disponíveis. Agora a gente tem novamente esse 1, né, que ele está precisando do CD-ROM aqui, e aqui nas unidades de fita, então eu consigo agora fazer com que o processo 1 possa rodar. Então, o processo 1 vai executar, abato desses recursos disponíveis, porque eu disponibilizei para ele, né, esses recursos aqui que tinham sido gerados, então foi colocado lá, não está pedindo mais nada e com isso eu consigo executar o processo 1. E aí, minha matriz final, né, de alocação atual estaria vazia, minha requisição também, porque eu já atendi os 3 processos. Chegando nesse ponto, eu vou ter que os recursos existentes vão ser iguais aos recursos disponíveis, né? Então a gente vai ter lá recurso disponível e recursos existentes vão estar iguais, porque está todo mundo disponível agora. Eu consegui rodar os 3 processos, todo mundo foi fazendo e conseguiu terminar. Agora, um outro caso. A gente pode pegar aqui, né, chegou nesse ponto onde eu tenho os recursos existentes, aí eu vou mandar o P3 rodar. Aquele ponto onde eu falei assim, né, a gente tinha agora essa situação, mudou um pouquinho, porque agora o meu P2 ele precisa também de um CD-ROM e aqui também. Tá? Então, tá nesse ponto. O que aconteceu? Tá? Mas espera aí. Se a gente analisar direito aqui, existe um CD-ROM só, que já está alocado para o processo 2, e o processo 2 ainda precisa de mais um. Então, notem que aqui, apesar de eu ter os outros recursos disponíveis, eu não tenho aqui o recurso de CD disponível, porque já está alocado para o processo 2. Então, quando eu venho e faço isso daí, o que vai acontecer? Vai ser um deadlock, porque eu não vou poder atender nem o processo 2, nem o processo 1, tá? Apesar do processo 1 aqui, ele não precisar de CD-ROM, né? Tá vendo que ele não está alocado CD-ROM, ele precisa de CD-ROM, mas o que vai acontecer? Os dois precisam. Tá, então vou ver quem consegue fazer outras coisas, mas já está alocado, só tem uma unidade. Então, enquanto o processo 2 não liberar essa unidade de CD-ROM, o processo 1 não vai conseguir rodar. O processo 2 não vai liberar o CD-ROM porque ele precisa de mais um. Então, ele já está alocado um para ele, ele precisa de mais um. Só que fisicamente a gente não tem esse recurso, então gerou um deadlock. Então, esse que é o problema nessa situação. Então, eu não posso ter, no meu processo, pedir mais recursos do que eu posso existir. Então, eu tenho que dar uma olhada nesse ponto ali, se ele tem. Né? Então, você vai fazer uma cópia de DVD. Né? Então, você vai fazer cópia e eu preciso que você coloque 2 drives de DVD, só tem um.
Então, opa, então já nem poderia abrir o programa, o processo para falar, ó, faz a cópia. Agora, a detecção então de vários recursos de cada tipo. Então, para esse algoritmo, o sistema geralmente procura periodicamente por deadlocks. Então, ele vai olhando de tempos em tempos se tem deadlock. Um cuidado que a gente tem que ter é o quê? Evitar a ociosidade da CPU. Quando se tem muitos processos em situação de deadlock, poucos deles vão estar em execução, porque pode estar em deadlock esperando algum outro recurso, ou então travou tudo, e aí o processador está livre, está ocioso, porque ninguém está conseguindo processar. O outro ponto que a gente tem de algoritmo seria recuperação por meio de preempção ou recuperação por meio de rollback, né, de voltar ao passado. Como é que era isso? Recuperação de deadlock, então, por meio de preempção, eu consigo ter a possibilidade de retirar temporariamente um recurso do seu estado, do seu dono atual, daquele processo, e entregar para o outro. E aí, por meio de rollback, o que eu faço? Os recursos alocados a um processo são armazenados em um arquivo de verificação. Quando ocorre o deadlock, os processos voltam ao estado antes de dar o deadlock. Esse problema, né, a gente consegue solucionar, é legal, porém é uma solução muito cara, porque para cada alocação eu tenho que colocar nesse arquivo e tenho que ficar verificando esse arquivo o tempo todo antes de fazer uma alocação de algum recurso para algum processo. Bom, a gente pode também recuperar de um deadlock por meio da eliminação de processos. Processos que estão no ciclo de deadlock, com um ciclo de deadlock, né, são retirados do ciclo. Então, a melhor solução para processos que não causam efeito negativo ao sistema. Porque se ele estiver envolvido ao sistema, a hora que eu mando fechar ou tirar esse processo, ele vai danificar o sistema todo. Então, algo, por exemplo, uma compilação. Se eu estou rodando lá, o compilador foi lá e deu algum problema, eu simplesmente vou lá, apago, desligo, né, ou mato o processo do processador, do compilador, e aí mando rodar de novo. Não vai ter problema nenhum. Ah, mas quebrou no meio a compilação. Beleza, é só você rodar de novo, ele vai compilar, não vai alterar em nada. Agora, se você está fazendo uma atualização em uma base de dados e parar no meio, aí sim vai dar problema, porque uma parte já atualizou, outra parte não, você não vai saber onde que ele parou, como é que estava isso daí, porque você simplesmente parou o processo. Não foi uma parada normal de você falar assim, olha, eu vou salvar tudo, paro e depois eu volto, então eu sei onde eu parei. Não, você simplesmente foi lá e matou o processo para tirar ele desse ciclo de deadlock. Evitar dinamicamente, então, o problema, né, que aí eu consigo fazer uma alocação cuidadosa desse recurso. Então, eu posso, primeiro, ignorar o problema, posso detectar e recuperar, que foi o que a gente falou agora, e evitar esse problema. Então, vou alocar cuidadosamente esse recurso. Como que funciona isso? Para evitar, né, dinamicamente o problema, a alocação individual de recursos é à medida que o processo vai precisando. Então, solução também utilizam a ideia daquelas matrizes que a gente comentou agora há pouco. E aí eu começo a fazer um escalonamento cuidadoso. Para isso, começa a gerar um alto custo de ter que ficar fazendo essas análises para ver se, a hora que eu escalonar aquele recurso, aquele processo lá, não vai me gerar um deadlock. Então, começa a ficar mais caro. Então, eu preciso saber conhecer previamente os recursos que já são, né, vão ser utilizados para poder evitar isso daí. Alguns algoritmos utilizados para evitar dinamicamente esse problema de deadlock seria o banqueiro para um único tipo de recurso e o banqueiro para vários tipos de recursos. Então, a definição que a gente vai ter de estado seguro e inseguro, ou não seguros, né? No caso de estados seguros, eles vão ser o quê? Não provocam deadlocks. E há uma maneira de atender a todas as requisições pendentes, finalizando normalmente todos os processos. Então, a partir de um estado seguro, existe a garantia de que todos os processos vão terminar certinho. Se ele executar, então, o processo B, que ele vai conseguir executar num estado seguro, porque ele só vai precisar de mais 2, ele já tem 2, no máximo é 4, então ele precisa de 2. Eu tenho 3 disponíveis, eu consigo executar. Então, eu aloco aqueles 2 que ele está precisando para o processo B aqui e fica um disponível, né? Tendo executado, terminou, usou todo o que ele precisava ali, o que ele fez? Liberou. Então, agora ele não possui mais nada alocado, liberou o que tinha lá, agora eu tenho 5 de disponível, né? Então, eu estou com 5 recursos disponíveis. Tenho o A e o C para executar.
Nesse caso, o que vai acontecer? O estado melhor para a gente trabalhar, né, seria fazer o quê? Então, eu pego aqui 2, ele precisa de 7, né, quando eu tenho 5 disponíveis. Então, o que ele faz? Ele aloca, né, todos esses 5 para o item C. Então, eu não tenho mais nada disponível, mas o meu processo C está rodando, trabalhando ali normal. Com isso, após o término, libero o 7. Agora, se eu posso rodar tranquilamente o meu processo A, porque ele já tem 3, ele vai precisar de 9, né? Então ele já pega esses recursos disponíveis, né? E aí eu consigo ainda alocar aqui e vai ficar com um disponível para rodar o processo A. Então eu não vou ter problema nenhum de deadlock, eu estou trabalhando em estado seguro aqui. Agora, estados inseguros, né, ou não seguros, podem provocar deadlock, mas não necessariamente provocam. Então, ele pode ocorrer o deadlock. A partir de um estado não seguro, inseguro, não é possível garantir que os processos vão terminar corretamente. Então, pode ser que dê algum problema em algum dos processos aí. Então, aqui a gente vai ter aquela mesma situação inicial, onde o A já tem 3 alocados e precisa no máximo 9, o B tem 2 e precisa no máximo 4, o C tem 2 e precisa de 7, sendo que tem 3 disponíveis. Porém, no decorrer da execução, diferentemente do que aconteceu na situação anterior, o A precisou de um recurso nesse momento, então alocou mais um recurso para o A. Agora, olhando aqui, eu posso fazer com que o B possa executar. Então, o B vai e executa. Aloco lá, não tem mais nada disponível. Nesse momento, a gente não tem nada de impasse, está tudo funcionando como funcionava anteriormente. Agora, o B termina sua execução e libera os 4 disponíveis. Porém, chegou nesse ponto. Aqui, já causou um deadlock? Não, não necessariamente. Vai causar um deadlock aqui se alguém precisar desses recursos. Então, se aqui o A fala assim, eu preciso de chegar em 9 aqui, então eu preciso de 5 recursos disponíveis e eu não tenho, né? E aqui, se ele precisar também, não vai funcionar. Então, nesse caso, se precisar de todos, pode ser que dê um impasse. Porém, como eu disse, não necessariamente pode gerar um impasse. Por quê? Pode ser que o processo A usou esses daqui, aí ele vai lá e libera aquele recurso que ele acabou sendo alocado nesse momento. Então, ele libera, volta aqui a ter 5 e ele consegue executar todo mundo, né? Então, eu vou conseguir fazer com que esse processo consiga executar o C e volte normal. Pode ser também que aqui ele não queira mais nada, porque no máximo ele pode usar 7, não necessariamente ele vai precisar nesse momento. Então, tem momentos em que, apesar de você achar que aqui vai gerar um deadlock, travou tudo, não. Ele pode estar processando e pode liberar, né, aquele recurso que ele não está usando mais. A gente não tem como prever certinho essa ocorrência. Então, aqui é um estado inseguro? É, porque pode gerar um deadlock nessa situação aqui.